Legislação trabalhista rural. O trabalho rural está regulado pela Lei nº 5.889, de 1973, regulamentado pelo Decreto nº 73.626, de 1974, e no artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Ao trabalhador rural é assegurado, no mínimo, o salário mínimo, devendo-se observar o piso salarial da categoria a que pertencer o empregado. O empregador rural é considerado empregador rural a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Inclui-se também, neste caso, a exploração industrial em estabelecimento agrário. Considera-se como exploração industrial em estabelecimento agrário as atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformá-los em sua natureza como grupo econômico ou financeiro, solidariedade. Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação. O empregado rural. O empregado rural é toda pessoa física em propriedade rural ou prédio rústico que presta serviços de natureza não eventual ao empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Ao empregado rural menor de 16 anos, é assegurado o salário mínimo fixado em valor correspondente à metade do salário mínimo estabelecido para o adulto. As jornadas de trabalho. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais e 220 horas mensais. Entre duas jornadas, deve-se estabelecer um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Sobre o trabalho noturno, é considerado o trabalho noturno a atividade que é executada entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, na lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte, na atividade pecuária. Todo o trabalho noturno será acrescido de 25% sobre a remuneração normal. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno. Safrista. É considerado safreiro ou safrista o trabalhador que se obriga à prestação de serviços mediante contrato de safra. Expirado normalmente o contrato, a empresa deverá pagar ao safrista o título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 do salário mensal por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Sobre o 13º salário, o empregado rural fará jus, no mês de dezembro de cada ano, a uma gratificação natalina correspondente a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. O aviso prévio. Durante o prazo do aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, o empregado rural terá direito a um dia por semana, sem prejuízo do salário integral, para procurar outro trabalho. Quanto à obrigatoriedade da escola primária, toda propriedade rural que mantenha seu serviço ou trabalhando em seus limites mais de 50 famílias de trabalhadores de qualquer natureza é obrigada a possuir e conservar em funcionamento escola primária, inteiramente gratuita para os filhos destes, com tantas classes quanto sejam os filhos destes, com tantas classes quanto sejam os grupos de 40 crianças em idade escolar. A matrícula da população em idade escolar será obrigatória, sem qualquer outra exigência, além da certidão de nascimento, para cuja obtenção o empregador proporcionará todas as facilidades aos responsáveis pelas crianças. A contribuição previdenciária. A contribuição do segurado trabalhador rural contratado para prestar serviço na forma deste artigo é de 8% sobre o respectivo salário de contribuição, definido no inciso 1 do artigo 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. O recolhimento das contribuições previdenciárias far-se-á nos termos da legislação da Previdência Social. O FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, deverá ser recolhido nos termos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. O trabalhador rural faz jus aos depósitos do FGTS a partir da competência de outubro de 1988, assim como a multa rescisória de 40% em caso de rescisão sem justa causa. Isso se deu com o advento da Constituição Federal de 88. Sobre a higiene e segurança do trabalho, nos locais de trabalho rural serão observadas normas de segurança e higiene estabelecidas em portaria do Ministro do Trabalho e Previdência Social. O salário família ao empregado rural com remuneração compatível ao estabelecido pela Previdência Social é devido na proporção do número de filhos ou equiparados até o mês em que completarem 14 anos o salário família correspondente. Contribuição sindical. O trabalhador rural contribuirá de uma só vez anualmente na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, conforme determina o inciso 1º do artigo 580 da CLT.